Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao PET volume 3, né? Nossa semana 4, vamos continuar falando sobre o continente asiático, tá certo? Essa aí seria a parte 2 dos nossos estudos. Mais uma vez, está em destaque aqui nesse planisfério, né? Onde eu reportei o continente asiático, para a gente ter uma noção, né? Lembrando que faz divisa tanto com a Europa, como também aqui o continente África, né? Ter uma noção. Falaremos na aula de hoje sobre a economia da Ásia, né? Grande parte da população da Ásia se concentra em áreas rurais e suas atividades são voltadas para o setor primário da economia. A agropecuária e a exploração de recursos naturais são atividades fundamentais, sobretudo para os países em desenvolvimento do continente. A agricultura praticada na Ásia varia em termos de tipo de cultura, de nível de tecnologia empregada e do destino da produção. Em geral, as atividades agrícolas do continente asiático são realizadas com pouca tecnologia, baixo nível de mecanização e o emprego de mão de obra familiar. E a produção é destinada basicamente ao consumo interno. Vários povos praticam a agricultura de subsistência para o consumo da própria família. Porém, há países como o Japão e Israel que empregam técnicas modernas com alta produtividade. Em áreas tropicais são comuns os plantations, né, que são aquelas grandes áreas de plantio de monocultura, né, ou seja, um só tipo de cultura, e as propriedades agrícolas cuja produção é voltada para a exportação. Temos também o resquício do colonialismo europeu, né? Nessas propriedades agrícolas monocultoras são cultivados produtos tropicais como o café, o tabaco, o algodão, né? Frutas, o chá, a cana-de-açúcar, entre outros. Temos também a rizicultura, né? Que é o cultivo de arroz, né? Ocupa grandes áreas de plantio no continente asiático. China e Índia são os dois maiores produtores mundiais de arroz. A pecuária da Ásia é praticada principalmente de forma extensiva e a maior parte da produção é voltada para a subsistência. Os principais rebanhos são de bovinos, suínos, bovinos, né, e bufalinos, né? Esses seriam os principais tipos de rebanhos lá. Esse tipo de atividade é realizada em ampla extensões de terra na área central, né, e no Oriente Médio, áreas com vegetação de baixo porte, como os estepes, né, utilizados para as pastagens. Nos últimos anos, o continente asiático passou por um processo de intensa industrialização que ficou concentrado, né, porém, em alguns países. De modo geral, o crescimento econômico e industrial asiático ocorreu por meio de políticas de curto e médio prazo que atraíram indústrias de outros países em combinação com altos investimentos em educação e desenvolvimento de tecnologia. Entre os países asiáticos, o Japão figura como o país industrializado, apresentando modernos sistemas de produção, que são referências mundiais nos setores de informática, robótica, eletroeletrônica e automobilismo, né? A indústria da Coreia do Sul, embora seja mais recente, atua em diversos setores, desde automobilísticos até o naval, né? Temos o crescimento também da indústria de alta tecnologia nestes países, está diretamente ligado aos volumosos recursos investidos em universidades e institutos de pesquisa, né? E no Sudeste Asiático, o processo de industrialização ocorreu de maneira acelerada nas últimas décadas, principalmente em Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, e mais recentemente na Malásia, no Vietnã e na Indonésia, nas Filipinas também, né? Assim como na Tailândia, onde esses países formam um grupo chamado os tigres asiáticos. Os 4 primeiros são os tigres asiáticos, né? Vamos dizer assim, os pioneiros, e Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia são chamados de os novos tigres asiáticos.
A Índia. Nesse grupo de países, os parques industriais se desenvolveram principalmente por meio da produção e da exportação em larga escala de artigos com preços altamente competitivos no mercado internacional. A Índia também apresentou considerável crescimento industrial nas últimas décadas, sobretudo nos setores mecânico, têxtil, siderúrgico e de informática. O nível de instrução mais elevado de uma parcela da população indiana formou uma elite atuante em setores de tecnologia sofisticada, entre os quais sobressaem os de informática, microeletrônica e de medicamentos. Já a China tem apresentado um dos mais elevados índices de crescimento do mundo, em boa parte em razão da mão de obra abundante e barata, né, de grande disponibilidade de matéria-prima e da presença de um mercado consumidor crescente. Na maioria dos países do Oriente Médio, tem economia baseada na extração do petróleo, que é a principal fonte de energia e matéria-prima do mundo, né, na atualidade. Por mais que desenvolvam tecnologias para substituir, né, o petróleo, mas infelizmente é um recurso não substituível 100% na atualidade. Na região localiza-se algumas das maiores reservas mundiais e alguns dos maiores produtores do mundo de petróleo, né, no Oriente Médio. Falaremos um pouco sobre os tigres asiáticos para a gente entender um pouco melhor, né? Como eu falei anteriormente, é composto por Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Na década de 1970, esses 4 países da Ásia apresentaram um acelerado processo de industrialização em razão da agressividade administrativa e da localização dos países. Eles ficaram conhecidos mundialmente por tigres asiáticos. O modelo industrial desses países é caracterizado como IOE, né? Ou seja, indústria orientada para exportação. Ou seja, as indústrias transnacionais que se estabeleceram nesses países e as empresas locais implantaram um parque industrial destinado principalmente ao mercado exterior. Temos também as zonas de processamento de exportações, né? A ZPE, como é chamado. Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan utilizaram métodos diferentes para o desenvolvimento econômico. No entanto, essas nações apresentaram aspectos comuns, com forte apoio do governo, proporcionando infraestrutura necessária, como transporte, comunicações e energia, financiamento das instalações industriais e altos investimentos em educação e em qualificação profissional. Além disso, esses países, exceto a Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais. Foram criadas zonas de processamento de exportações, ZPE, com doações de terrenos e isenção de impostos pelo Estado. Chaebol. Diferentemente de outros tigres asiáticos, a Coreia do Sul demonstrou resistência às instalações de empresas transnacionais em seu território, né? Desenvolvimento industrial baseou-se nos chaebols, ou haebol, ou haebeol, algo desse tipo, né? A pronúncia pode oscilar nesses 3 formas de escrita e pronúncia. É o termo coreano que define um conglomerado de empresas, né, em torno de uma empresa mãe, normalmente controlada por famílias, tais como a Samsung, Hyundai e a LG, que se caracteriza por redes de empresas com fortes laços familiares. 4 grandes chaebols controlam a economia coreana e têm forte atuação no mercado internacional, né? A Hyundai, como eles chamam, ou Hyundai no popular, né? Temos a Daewoo, temos a Samsung e tem a Look Goldstar. Somente na década de 1980 começaram a entrar transnacionais na Coreia do Sul. Entretanto, essas são associadas a empresas coreanas.
Daí também surgiu os novos tigres asiáticos, né, em consequência do grande desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve uma expansão para os países vizinhos do Sudeste, né, o que proporcionou um processo de industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, né. Além dos investimentos dos 4 tigres originais, né, foram os primeiros países denominados tigres asiáticos, né? Os novos tigres passaram a fazer parte das redes de negócios de empresas dos Estados Unidos, do Japão e de outros países envolvidos. Nesses novos tigres asiáticos foram instaladas indústrias tradicionais, como indústria têxtil, de calçados, alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Nesses países, a mão de obra menos qualificada que é encontrado nos 4 tigres originais, porém muito mais barata. Milhares de pequenas empresas produzem mercadorias sob encomenda criadas e planejadas em outros países do mundo. Então, pessoal, falamos um pouco sobre a economia do continente asiático, né? Lembrando que a China e a Índia, a China principalmente vem se destacando, mesmo em momento de pandemia, ela conseguiu manter um crescimento de sua economia, né? É uma economia solidificada, né? Composta também da Coreia do Sul, que vem investindo bastante. O Japão é um país desenvolvido, né? Podemos listar uma relação de países aí assim, né, sobre os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, países que influenciam diretamente na economia mundial. Um abraço a todos aí e até a próxima.